certo como o ar que eu respiro, tão certo como uma manhã que se levanta, tão certo como Deus te fala e podes me ouvir. Deus está, Deus. Sabe, a Bíblia diz que Deus habita em meio aos louvores do seu povo. A Bíblia também diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele vai estar. Eu creio que Deus está aqui nesse lugar. Mas olha, eu não posso mudar a sua vida, mas existe alguém que pode mudar a sua vida, e esse alguém está aqui. Ele se chama Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. E a Bíblia diz que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não é o Cordeiro de Deus que dá um jeitinho no pecado, que arruma o pecado, que joga o pecado para debaixo do tapete. Não, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o pecado não é para dar um jeitinho, o pecado é para perder o poder sobre a minha vida e sobre a sua vida. E foi para isso que Jesus veio, para destruir as obras do diabo. Porque o diabo veio para roubar, para matar, para destruir. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida eterna e vida em abundância. Sabe, nós estamos vivendo dias difíceis, dias terríveis. A Bíblia diz que são dias trabalhosos, dias que dá coceira no ouvido, para ouvir a sã doutrina, para ouvir a palavra de Deus, a pura palavra de Deus, o Evangelho de Deus. Existem tantas pessoas pregando tantas e tantas coisas, mas não é a palavra de Deus, e não é aquilo que é o Evangelho de Deus, e não é aquilo que Deus mandou que pregasse. Sabe, existem tantos pregadores que pregam o Evangelho segundo as suas próprias vidas, mas não foi isso que Deus mandou a gente pregar. Deus mandou a gente pregar o Evangelho segundo Jesus Cristo. A minha pergunta é: você sabe o que significa seguir a Jesus? Você sabe o que significa quando Jesus diz: vem após mim? Você sabe o que significa quando Jesus diz: segue-me? Nós temos 3 filhos. O meu filho mais velho tem 19 anos. E eu estou vendo alguns garotos aqui, mais ou menos da idade dele. Então certas coisas que eu vou falar aqui, não fiquem chocados, porque eu falo para ele. Então eu não estou tendo um discurso sem amor. Eu não estou aqui falando: ah, Fernandinho, você está muito com discurso de ódio. Não, a Bíblia nos ensina que o amor não falta com a verdade. Então, assim como eu falo a verdade para o meu filho, porque eu não quero que o meu filho vá para o inferno, porque eu não sei se você sabe, o inferno existe. E se você não se arrepender dos seus pecados, a graça de Deus não vai poder operar sobre a sua vida, a misericórdia de Deus não vai operar sobre a sua vida. Uma das coisas que mais me fascina na vida de Jesus é que Ele não tinha 2 pesos e 2 medidas. Quando Ele estava com Nicodemos, o bambambam, o cara cheio da lei, o cara que conhecia tudo, Ele virava para ele e falava o seguinte: olha, você tem que nascer de novo. E quando Ele estava com a mulher adúltera, Ele também dizia: olha, vá e não peques mais. Então, o Evangelho que Ele nos manda dizer hoje é o mesmo Evangelho de sempre. O Evangelho não mudou. As pessoas mudam, mas o Evangelho não muda. Ele continua a mesma coisa. Mas o que você quer dizer com isso, Fernandinho? Eu quero dizer que não existe Evangelho sem renúncia. Não existe Evangelho sem cruz. Não existe Evangelho sem arrependimento.
Não existe evangelho sem dizer morte do meu eu. Mas como assim? Não é dar um jeitinho no meu eu, não. Não é, imagina uma árvore e aí o evangelho vem para consertar algumas folhas. Não, isso não é evangelho. O evangelho é um machado que vem na raiz e corta a raiz da árvore. E agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é um evangelho politicamente correto. Não. Sabe por que que não é? Porque a Bíblia nos ensina que nós seríamos chamados de loucos, perseguidos, odiados de todas as nações. Você está disposto para isso? É esse evangelho que você conhece? Não é simplesmente colocar uma camisa como eu estou hoje, do Galileu, de Jesus, ou uma faixa na cabeça, como muitos jogadores colocam uma faixa na cabeça, falando de Jesus Cristo, mas depois eles estão na boate, dançando e bebendo e virando todas. Não é esse o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo é amor, sim, Ele é amor, mas Ele continua sendo santo. O mesmo Deus que é amor, é o mesmo Deus que diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Ninguém vai ver o Senhor sem santidade. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você quer seguir a Jesus? Você é um jovem, e eu já fui jovem como você, e eu já estive sentado como você, e ouvindo homens de Deus, como eu estou aqui. E quando eu estava sentado onde você está aí agora, eu tomei uma decisão na minha vida: eu vou viver para Ele, custe o que custar. Eu vou viver para Ele. A vida é feita de decisões. Você tem que tomar decisões todos os dias. E existem decisões que você vai tomar hoje na sua vida, que vai mudar o seu destino, que vai mudar o seu amanhã, que influencia o seu amanhã. E a minha oração nessa noite é que a decisão que você tome, é que você faça com que Jesus seja o centro da sua vida, que seja o Senhor da sua história. Mas como assim, Fernandinho? Alguém um dia escreveu: o coração do homem é pequeno demais para ter muitos amores. O coração do homem só cabe um grande amor, e esse amor se chama Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não tem como você viver a sua história e viver a história de Deus. Não tem como você viver as suas paixões e viver o amor de Deus. Não tem como você viver um pouco, a metade do seu coração, um pouquinho dos seus sonhos e um pouco dos sonhos de Deus. Ou você vive a sua história, ou você vive a história de Deus. Ou é você que governa, ou é Deus que governa. É muito simples você saber quem é o Senhor da sua vida. Eu faço esse exercício quase todas as semanas, meus irmãos. Quase todas as semanas eu faço essa pergunta para mim: quem é que diz sim e quem é que diz não na minha vida? Sou eu mesmo ou é o Senhor? Porque se for você, você é o Senhor da sua vida. Mas se for Ele, Ele é o Senhor da sua vida. É simples. Isso é o Evangelho. O Evangelho não é uma receita para você ser um campeão. O Evangelho não é uma receita para você ganhar dinheiro. O Evangelho não é uma receita para você ser bem sucedido. O Evangelho é uma pessoa que entra dentro de uma pessoa, e agora ele governa. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Isso é o Evangelho.
É alguém que diz bem assim: eu não estou à procura dos meus sonhos, eu não estou à procura do meu ego, eu não estou à procura de satisfação da minha vontade, eu não estou à procura da satisfação, da realização daquilo que eu quero fazer, mas eu estou procurando fazer aquilo que Ele quer fazer. A Bíblia nos diz, e você conhece essa história, que no início de tudo, Deus criou um jardim. E no jardim tudo era lindo, maravilhoso, perfeito. Como sempre, tudo que Deus faz é maravilhoso e perfeito. Você conhece essa história? O nome desse jardim era Éden. A Bíblia diz que Deus colocou ali a sua criação, a excelência da sua criação, o homem e a mulher. E a Bíblia diz, isso me fascina muito, meus irmãos, é muito simples, mas eu fico fascinado com isso. Que a Bíblia diz que na virada do dia, Deus ia ter com o homem. Isso é maravilhoso. Você consegue imaginar isso? Todos os dias Deus ia ter com o homem. Mas a Bíblia diz que um dia o homem preferiu a sua história. A Bíblia nos conta, e você conhece a história, que um dia o homem preferiu a sua curiosidade do que a obediência. A Bíblia diz que Deus falou o seguinte: olha, você pode tocar em tudo, mas nisso aqui você não pode tocar. Mas o homem preferiu seguir a sua própria vontade. E o que acontece, meus irmãos, é que Deus, você conhece também e você sabe disso, Deus não negocia com o pecado. Se você pensa que Deus negocia com o pecado, você está enganado. Deus continua sendo um Deus santo. Ele não negocia com o pecado. Ele não tem comunhão com o pecado. E a Bíblia diz que quando Deus encontra com o homem e diz: e aí, o que você fez? Ele, ele falou bem assim: olha, não tem mais comunhão com você. E aí você sabe a história, ele foi para fora do jardim. Mas existe outro jardim, chamado Getsemane. E nesse jardim, lá havia Jesus. E ali ele estava com a pressão e o pecado do mundo inteiro nas costas dele. E ele disse o seguinte: você também conhece a história: se possível for, passe de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Meus irmãos, lá no Éden, o homem escolheu a sua própria vontade, mas lá no Getsemane, Jesus preferiu a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita, ela é agradável. A vontade de Deus é o melhor que existe para a minha vida e para a sua vida. Os meus sonhos, eles podem virar pesadelos. Os meus projetos, eles podem ficar fracassados. Mas os sonhos de Deus, eles jamais vão virar pesadelos. Porque a Bíblia diz que nenhum dos seus planos são frustrados. Eu e a minha esposa, esses dias, a gente estava orando por um dos nossos filhos, numa situação da escola, numa escola que ele estava para ir. E a gente estava muito desejoso que ele entrasse nessa escola. Mas quando a gente começou a orar, a gente não conseguia dizer isso para Deus. A gente não conseguia falar bem assim: Senhor, abre essa porta. O que a gente conseguia falar era o seguinte: Senhor, seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade. Porque a vontade de Deus é o melhor que tem para o nosso filho. Muito mais amor. Eu amo meu filho, a minha esposa ama o meu filho, mas muito mais Deus ama. Talvez você pense que a sua vontade é boa e a sua ideia é muito legal, mas eu quero te dizer que a sua ideia, o seu plano, ele pode virar pesadelo, ele pode ficar fracassado, pode virar um fracasso, porque você é homem, você é limitado. Mas Deus tem sonhos, projetos infinitos para a sua vida. Mas olha, como eu disse no início,
nós temos que fazer escolhas. Mas qual escolha que nós temos que fazer? Existe a vida e a morte. A Bíblia diz que existem os vasos de honra e os vasos de desonra. Existem os filhos da obediência e os filhos da desobediência. E a gente precisa de escolher de que lado que nós estamos. A gente precisa saber de que lado nós estamos. A gente precisa saber a que Deus nós estamos servindo. Como eu disse a vocês, nós estamos vivendo dias em que a gente ouve muitas e muitas vozes. Muitas e muitas e muitas vozes. A gente vive dias em que as pessoas vivem na internet sendo mestre formado pelo Google. Elas não foram enviadas pela igreja, elas nunca sentaram numa igreja, elas nunca frequentaram um banco de uma igreja, elas não estão debaixo de autoridade espiritual, elas não sabem nem o que é a igreja, mas elas estão de frente para um celular, doidas e enlouquecidas pela fama, e ela vai lá e começa a fazer uma pesquisa e começa a falar um bocado de sabedoria cristã. Sabe, não procure os falsos mestres. Procure pessoas que Deus colocou sobre a vida de vocês. Procure pessoas que tenham compromisso com vocês. Ouça pessoas que Deus fez aliança com vocês. Ouça pessoas que os seus líderes escutam. Não saia buscando, não viva nessa confusão. A Bíblia diz para a gente fugir dos falatórios. São muitas e muitas vozes, mas a gente precisa chegar para perto da voz de Deus. E a voz de Deus, ela nos manda sempre nos santificar e nos separar. A voz do evangelho de hoje, o evangelho moderno, e vocês que são novos, esse evangelho moderno diz que não tem nada a ver você ir para a cama com a sua namorada antes do casamento, mas a Bíblia diz que tem. Esse evangelho de hoje diz que não tem nada a ver. A Bíblia diz que você pode beber, mas você não pode se embriagar. Então você vai encontrar milhares de pessoas falando uma série de coisas. O evangelho de hoje, existem pessoas falando que não tem nada a ver também você ir para um show de fulano, ouvir isso e ouvir aquilo outro. Sabe, porque não tem nada a ver. E porque você é livre e você tem que fazer ali uma seleção, sabe? Mas a Bíblia diz que você precisa se purificar. A Bíblia diz que você precisa se santificar. A Bíblia diz que você precisa se separar. Eu gosto sempre de fazer uma pergunta, e eu sempre faço isso para mim. Você já viu lá na marcha dos gays, cantando as minhas músicas, louvando a Jesus? Já viu? Tipo lá na marcha lá LGBT, né? Cantando as músicas, aleluia, Jesus seja louvado. Já viu? Você já viu a torcida do Flamengo cantando a música do Fluminense? Já? Você já viu a torcida do Botafogo cantando a música do Vasco? Já viu isso? Já viu? Pode responder. Você já viu a torcida do Vasco cantando a música do Flamengo? Já? Tá amarrado, né? Pega dois vazios e abre outro para usar. Você já imaginou assim a torcida do lado do Corinthians, na hora que o time do São Paulo entra, a torcida do Corinthians cantando o hino deles? Você já imaginou isso? Já imaginou? Você já viu isso? E por que você canta a música do mundo?
Meus irmãos, deixa eu falar algo muito sério para vocês, com muito temor e muito tremor. E muita responsabilidade, muito respeito aos mais velhos que estão aqui. A Bíblia diz que quando Davi trouxe a arca de volta, ele colocou sobre um carro e a coisa não deu certo, porque tinha que ser sobre os ombros. Sabe, queridos, não tem como a gente trazer a presença de Deus de forma errada. Existe um jeito, existe uma forma, existe uma maneira de tratar as coisas de Deus, do jeito de Deus, no tempo de Deus, a maneira de Deus. Tudo do jeito de Deus. Tudo do jeito de Deus. É só você olhar lá atrás. Deus poderia virar para Moisés, virar para ele e falar bem assim: ó, pega aí toda a sabedoria que você aprendeu no Egito e faz um tabernáculo para mim. Porque não é assim que a gente faz na igreja? Quando chega alguém do mundo, a gente fala bem assim: ah, esse cara é experiente. O cara mal chega e já fica lá no pedestal. Não é? Deus não podia fazer assim? Olha, Moisés, está chegando aí e tal, você viveu lá no Egito, o Egito só tem coisa top. Então é o seguinte, olha, faz um tabernáculo para mim. Mas não foi isso que Deus fez. Deus fez o tabernáculo do jeito dele, da maneira dele, da forma dele. O que é do Egito não serve para Jerusalém. É diferente. É diferente. Você já viu essas mulheres do funk usando roupa de assembleiana? E por que muitas de vocês usam a roupa dela? Qual que é a nossa moda, meu irmão? Obrigado, Jesus. A nossa rádio é outra. O nosso mundo é outro. O nosso jeito de falar é outro. Roupa não é para insinuar. Roupa não é para modelar o seu corpo. Roupa não é para mostrar o que você tem bonito. O que você tem bonito é para mostrar para o seu esposo. Roupa é para cobrir. A roupa foi feita para cobrir, inclusive os homens. Eu falo aqui, meus irmãos, eu não consigo entender. Eu não consigo entender a motivação de um homem cheio do Espírito Santo, que malha a semana toda para poder ficar com um braço do tamanho de uma perna, para no domingo à noite ele colocar uma camisa apertada. Para quem vê, meu irmão? Porque, irmãos, olha, você cuidar, preste atenção, você cuidar da saúde é uma coisa, você exibir o seu corpo
é totalmente diferente. Lembre-se de uma coisa: o seu corpo, a Bíblia diz que é templo do Espírito Santo. Então, quando uma mulher olha para o seu corpo, ela está olhando para o templo do Espírito Santo. Quando o homem olha para o seu corpo, ele está olhando para o templo do Espírito Santo. Quando você abre a sua boca, o salmista dizia bem assim: cantarei ao Senhor um cântico novo. Ele não cantava o que o mundo cantava, o que os filisteus cantavam. Ele não cantava o que estava na moda nos filisteus. Paulo não cantava o que se cantava em Roma. Paulo não se cantava o que cantava em Atenas. Paulo dizia: olha, quando vocês estiverem reunidos, um vem com salmos, outro com hinos e com cânticos espirituais. A nossa música é diferente. A Bíblia diz, e isso me faz tremer por dentro, que a Bíblia diz que lá em Apocalipse diz bem assim: olha, corra da Babilônia, não se ouve mais a sua música. Então existe uma música, e eu creio que a música da Babilônia que está se referindo ali não é a celestial, a inspirada nos céus. Então eu quero desafiar você a coisas simples do nosso dia a dia: o nosso falar, o nosso vestir, Obrigado, Jesus. o nosso andar, o nosso namorar. Tudo isso, Jesus tem que ser o centro e o Senhor de todas as coisas. Ele tem que ser exaltado em todas as coisas, na nossa vida, em todas as coisas. A faculdade que você vai fazer não é o que está dando dinheiro, é o que Cristo vai ser exaltado através da sua faculdade. O trabalho que você vai não é onde você quer, onde é o melhor para você, mas é onde Cristo quer que você seja sal e luz. Mas por que isso, Fernandinho? Porque a Bíblia diz que eu e você somos embaixadores de Jesus. Nós somos o sal dessa terra, a luz dessa terra. É quem vai fazer a diferença. É quem vai trazer a diferença. Os casamentos diferentes, quem vai fazer a diferença é você. A Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Então, se a Bíblia está escrito isso, comece namorando certo. Começa botando seu joelho no chão. É por aí. Comece a pedir a Deus uma pessoa que venha do Senhor. Glória a Deus. Uma pessoa que seja enviada do Senhor. Uma pessoa que seja realmente uma pessoa que venha contribuir para aquilo que Deus quer para a sua vida. Sabe, querido, nós estamos vivendo dias em que o Evangelho parte da igreja, e que eu não sei se é igreja ou se é joio. Eu não posso julgar porque eu não conheço. Só no grande dia que nós saberemos. Mas ele quer falar um evangelho, fazer um evangelho bonitinho, um evangelho light, um evangelho suave, um evangelho fácil. Não existe um evangelho. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aquele que perseverar até o fim, esse receberá. A Bíblia diz: deixando todo o embaraço e
todo o pecado que nos rodeia, Ele diz: corramos para a carreira que nos está proposta, corramos para o alvo. A Bíblia está falando: deixa o embaraço, deixa o embaraço, deixa o pecado, deixa tudo isso. A Bíblia diz: sem santidade não vai ver o Senhor. Mas Fernandinho, Deus é amor? Sim, Deus é amor. Mas Ele me ama? Sim, Ele te ama. Mas Ele odeia o pecado. É muito simples a gente compreender isso. Essa semana passada agora eu ouvi sobre o filho pródigo. A parábola do filho pródigo é muito simples a gente entender. O pai poderia chegar e falar bem assim: você está querendo o quê? Quer dinheiro? Você quer herança? Eu estou entendendo qual é a sua. Você está querendo curtir a vida. Não, pega o seu dinheiro aqui e traz a sua mulherada aqui para dentro da minha casa e faz tudo debaixo do meu teto. Foi isso que o pai fez? Não. Ele pegou: é isso que você quer, meu filho? Eu te amo muito, mas aqui, a tua parte está aqui, ó. Ele não é amor? Ele continuou amando o filho, mas ele não pode compactuar com o que é errado. Deus, Ele te ama. Jesus, Ele te ama tanto que Ele se entregou por você. Ele te ama de um jeito que teu pai não te ama. Ele te ama de um jeito que a tua mãe não te ama. Mas Ele odeia o pecado. Existem coisas nesse celular que você está carregando que Ele odeia, que Ele tem nojo, que Ele faz vômito. E eu queria fazer uma pergunta para você. Nessa rede social aí que você tem, quem é que você segue? Quem que você está seguindo? São pessoas cheias do Espírito Santo? Porque a Bíblia nos ensina, nos dá um direcionamento. A Bíblia nos ensina que as más conversações corrompem os bons costumes. A Bíblia diz que bem-aventurado o varão que não segue o conselho dos ímpios. E por que você está seguindo pessoas que não são cheias do Espírito Santo? Por que você segue pessoas que não contribuem para a sua fé? Por que você segue pessoas que só alimentam a sua alma? E a sua alma tem que morrer. O meu eu tem que ir para a cruz. Vivo não mais eu, mas Ele vive em mim. Só tem um jeito dele viver em mim: é se eu me encher dele, se eu me encher das coisas dele. Como eu disse, eu sou pai de... Nós temos 3 filhos. E os nossos 3 filhos, eles receberam a mesma educação, mas eles têm ouvidos diferentes. Alguns dos nossos filhos, verdadeiramente escutam com o ouvido, mas outros só escutam. Sabe, não é que Deus é mau com você. Não é que Deus vai te pesar a mão sobre você, vai fazer você sofrer. Não. Ele só vai respeitar as suas escolhas. E Ele não pode ir para onde você vai. Se você resolveu ir lá para o seu pagode, Ele não vai lá com você. Fica lá sozinho. Ele não vai lá com você. Se você resolveu tomar a decisão e seguir a sua paixão, de você seguir a sua vida e de não negar a sua carne e de ir lá para aquele motel, vai lá sozinho. Ele não vai ser um com você, mas você vai sofrer as consequências por isso. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte.
E eu falo novamente o que eu falo para o meu filho. Às vezes eu falo para ele: filho, às vezes você pode até brincar de ser crente, mas o diabo não brinca de ser diabo. E eu quero falar isso para você hoje. Muitas vezes você pode brincar de ser crente. Está aqui, canta, nem sabe o que está cantando. Caia fogo do céu, queima esse altar, não sabe nem o que é. Está aqui, mas está de olho na menina lá, está de olho lá. Está aqui, mas vai dispensar a namorada, vai ficar com a outra, já combinou com a outra. Muitas vezes você brinca. Os mais velhos, como eu, muitas vezes no trabalho, não honram o Senhor, não dignificam o Senhor, não honram a aliança que tem. Muitas vezes, falo para você como eu falo para o meu filho, muitas vezes você brinca de ser crente, mas o diabo não brinca de ser diabo. A Bíblia diz que ele vem para matar. Você consegue imaginar isso? Ele vem para matar, ele vem para roubar, e ele vem para destruir. Existe um plano de Satanás para a sua vida, de morte, de destruição e de roubo. Ele quer destruir essa palavra, ele quer roubar essa palavra, ele quer matar a sua fé. Ele não está brincando com você. Mas a Bíblia diz que ele veio para destruir, desfazer a obra do diabo. A gente acabou de cantar: a cruz me libertou. A gente, quando está na igreja, a gente sempre diz que nós somos nova criatura. Nós somos. E por que, sendo nova criatura, a gente quer viver como velho? Por quê? Se Ele já nos deu tudo novo, se é tudo novo, por que que agora nós vamos viver como antes? Deus tem um novo tempo, Deus tem uma nova história. O mesmo Deus, escreve isso, de tudo que eu falei, em nome de Jesus, grave isso, porque isso mudou a minha vida. O mesmo Deus que te perdoa é o mesmo Deus que te liberta. Para com essa sem vergonhice de ficar pedindo perdão a Deus. Se levanta e fala: Senhor, me liberta. Me liberta, porque o teu sangue é poderoso para libertar. Nós não estamos aqui em uma igreja que tem santo de gesso, Deus de barro, Deus de madeira. Nós não estamos aqui. Nós não nos prostramos diante de um Deus de madeira. Nós nos prostramos diante daquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Ele está vivo. Nós estamos diante de um Deus vivo, que reina. Ele está aqui. Isso é louco demais. Deus está aqui. Quando você abre a Bíblia, lá no primeiro capítulo diz que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Meus irmãos, esse mesmo Espírito está aqui. O mesmo Espírito que foi derramado em Pentecostes é o mesmo Espírito que está aqui. Então o mesmo Deus que perdoa é o mesmo Deus que nos liberta de todo pecado. Porque Ele é o Cordeiro de Deus que
tira o pecado do mundo. Ele tira o pecado do mundo. Ele arranca o pecado do mundo. Porque Ele não quer o pecado. Ele não suporta o pecado. Ele não tem comunhão com o pecado. E Ele te ama. E Ele te quer. E Ele te deseja. E Ele pagou um alto preço pela sua vida. Um preço de morte, um preço de sangue. Não para você viver na lama do pecado, mas para você se levantar em santidade. Se levantar em santidade, como um homem, como uma mulher de Deus, santo, santa, cheio do Espírito Santo, com vestes diferentes, com palavras diferentes, com atitudes diferentes, com vida diferente. Meus irmãos, o que vai mudar a nossa nação não é um partido, não é um presidente, é a igreja. Porque a Bíblia diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, Ele diz: eu ouvirei e sararei a sua terra. Então, meus irmãos, sou eu, é você. Ele está conosco. Ele quer brilhar em mim e brilhar em você. Essas luzes aqui, elas vão apagar, a gente vai embora, você vai embora. Mas existe uma luz que nunca se apagou. Essa luz, ela é eterna. Consegue imaginar isso? Você não consegue imaginar. Você consegue contar as estrelas do céu, a areia do mar? Você não consegue. Essa luz é eterna. Mas você sabe o que é mais deslumbrante? É que essa luz, ela quer brilhar em você e através de você, todos os dias, todas as horas, em todos os lugares. Seja no metrô, no trem, no ônibus, seja onde for, ela quer brilhar em você e através de você. Eu queria que você ficasse em pé por um minuto. Como eu disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, Ele vai estar. Eu creio que Ele está aqui. Que essa pessoa está do seu lado, o que ela mais precisa é que Cristo seja o grande amor da vida dela. O que ela mais precisa é que Cristo seja verdadeiramente o único na vida dela. Então, se você conhece essa pessoa que está perto de você, com todo respeito, debaixo de temor ao Senhor, eu queria que você colocasse a sua mão sobre ela. Você abaixasse a sua cabeça e você começasse a orar uns pelos outros, e você pedisse para que Cristo seja o nosso grande amor, para que Cristo seja o Senhor da nossa vida, que Ele seja o único no nosso coração. Abra sua boca, ore isso, comece a pedir isso, uns com os outros, uns pelos outros. Comece a orar. Comece a orar. Lá em cima, aqui embaixo, lá atrás. Vamos juntos. Ore ao Senhor. Levanta a tua voz. Ore ao Senhor. Vamos, ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade.
que tem ciúmes de mim, sei que clamas por mim, esperando estou por ter agir. Vento de Deus sopra em mim. Sei que tem ciúmes de mim, sei que clamas por mim, esperando estou por ter agir. Vento de Deus sopra em mim. Oh, oh. Batiza-me com teu fogo, batiza-me com teu fogo, Santo, Santo, Santo Espírito. Batiza-me com teu fogo, oh, batiza-me com teu fogo, Santo, Santo, Santo Espírito. Me esvazia de mim, me transborda de ti. Os meus dias viverei pra ti, Espírito Santo. Me esvazia de mim, Cantemos todos. me transborda de ti. Diga isso pra ele essa noite. Os meus dias viverei pra ti, Espírito Santo. Me esvazia de mim, me transborda de ti. Os meus dias viverei pra ti, Espírito Santo. Abra sua boca e declare isso essa noite. Vamos juntos. Me esvazia de mim, Me transborda de ti. oh, Os meus dias viverei pra ti, Espírito Santo. me esvazia de mim, me transborda de ti. Os meus dias viverei pra ti, Espírito Santo. Me esvazia de mim, me transborda
impetuoso sopra sobre nós, como em Pentecostes, vem aqui reinar. Vento impetuoso sopra. Sopra sobre nós, como em Pentecostes. Eu quero vento impetuoso, como em Pentecostes. Espírito, Espírito, que desce. Oh, vem como em Pentecostes, enche-me. Espírito, Espírito, oh, sim, enche-me. Oh, quantos querem Espírito, Espírito, enche-me. Espírito, Espírito, oh, 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 vem como em Pentecostes, enche-me. Levanta a tua voz, diga: Espírito, que desce. Enche-me. Vento impetuoso sopra sobre nós, como em Pentecostes, vem aqui reinar. Diga: vento impetuoso sopra sobre nós, como em Pentecostes, vem, vem, vem. Oh, vento impetuoso, como em Pentecostes, vem aqui reinar. Vento impetuoso sopra sobre nós, tendo chegado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa que eles estavam assentados. E caíram sobre cada um deles
espírito de fogo. E todos, a Bíblia diz, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Espírito, oh, que desce, oh, diga isso, igreja, diga. Vamos, aumenta o volume da tua voz, diga. Espírito. Sim, Senhor. Vento impetuoso sopra sobre nós, como em Pentecostes, vem aqui reinar. Vento impetuoso sopra sobre nós, como em Pentecostes, vem aqui reinar. Vento impetuoso sopra sobre nós, como em Pentecostes, vento impetuoso sopra sobre nós, como em Pentecostes. Acende um fogo em meu coração, eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Acende o fogo em meu coração, eu quero mais de ti, Deus. Quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração, eu não resistirei, eu não controlarei. Quero mais de ti, Deus. Quero mais de ti, Deus. diga, acende um fogo em meu coração, eu não resistirei, Eu não controlarei. eu quero mais. De ti, Deus. Eu quero te ouvir essa noite. Quero mais de ti, Deus. Acende um fogo. Em meu coração, quero mais de ti, Deus. Quero mais de ti, Deus. Seja o fogo em meu coração, eu não resistirei, eu não controlarei. Quero mais de ti, Deus. Quero mais
Quantos querem mais do Senhor Jesus nesse lugar? Quantos querem mais do Senhor Jesus nesse lugar? Quantos querem mais de Deus nesse lugar? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, as consolações do Espírito Santo, seja sobre a sua vida, seja sobre todo o povo de Deus espalhado na terra. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dizer aleluia? Quantos podem dizer glória a Deus? E quantos podem liberar um brado de júbilo? Quantos podem liberar um brado de alegria? Ninguém é como o nosso Deus. Cantemos. Oh, no. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Eu creio, Deus! Aleluia! Glória a Deus.